Olá, então vamos continuando aqui o desenho técnico. Vamos falar algumas funções básicas, geometrias básicas aí, utilizando o Projecad. Então, basicamente, a gente pode alcançar as funções básicas usando lá o menu superior, né, o Ribbon, usando o mouse e clicando no atalho referente à forma que você queira desenhar, ou a gente pode usar, né, as linhas de comando aqui embaixo, tá, que às vezes, né, é mais rápido e mais eficiente, mas cada um tem a sua preferência. Eu estarei utilizando a linha de comando, tá, para fazer esses pontos aqui. Tá? Então, basicamente, né, a função mais simples aí é o ponto. Né? A gente pode desenhar diversos pontos aqui na nossa área de trabalho. E para atingir, usar essa função, a gente escreve point, né, do inglês, e aí a gente define aí em qual localização a gente vai colocar, qual coordenada a gente coloca no plano aí de trabalho. A linha, né? Então a linha é só a junção de dois pontos, então basicamente se a gente digitar line, né, aqui na linha de comando, o software vai pedir a primeira posição do ponto, né, e assim por diante, o segundo ponto, o terceiro ponto, o quarto, até você quiser fechar. Tá? Um círculo, né, circle. Se nós digitarmos um circle aqui na linha de comando, né, vai abrir as opções para a gente desenhar círculos. Né? A primeira forma é digitar, né, onde que vai ser o centro desse círculo e o tamanho do raio. A gente vai ver que tem mais outras opções ali, utilizando 3 pontos, tangentes, etc. Arco, né? Então quando a gente quer desenhar um segmento de arco, a gente digita arc. E aí também tem algumas formas de desenhar o arco, né, dando o ponto inicial e o ponto final, ou usando o mouse, etc. A gente dá uma olhadinha ali depois que a gente rodar o programa. A elipse, né? Então bem parecida com o português, só adiciona um L aqui, não um duplo L. E aí a gente, né, pode desenhar elipses aqui no plano de trabalho. Inicialmente ele vai pedir um dos pontos, dos focos da elipse, né? A gente precisa de 2 pontos focais. E aí a gente pode trabalhar com o mouse aí para desenhar a elipse. O retângulo, né, rectangle, né? Então se a gente digitar dessa forma aqui na nossa linha de comando também, a gente pode aí desenhar um retângulo, né, basicamente. Então, quando a gente digita, a primeira coisa que o software vai pedir é o ponto inicial, né, do primeiro corner, da primeira esquina aqui do retângulo. Né? E depois o segundo ponto. Né? E aí o software cria o retângulo automaticamente. Tá? Então vamos lá dar uma olhada lá diretamente no nosso Projecad, tá certo? Obrigado. Então, pessoal, já está aberto aqui o Projecad, né? Então, a gente pode utilizar, né, aquelas formas básicas aqui no nosso Ribbon ou escrever aqui na linha de comando, né? Então, vamos usar aqui a linha de comando. Então, a primeira função é point, né? E eu dou Enter. Tá? Então, o meu software está pedindo ali, especifique a localização do ponto, né? Specify location of point, or, né, vamos poder a teclinha para baixo, ou ele pede algumas opções, né? Mas vamos dar a opção aqui de colocar no ponto 10, y igual a 10 também. Tá? Então tá aqui, ó, eu desenhei um pontinho aqui na posição x igual a 10, né, e y igual a 10. Né? Então se eu escrever de novo point, né, e também se eu clicando com o mouse, né, point, e vamos clicar na nossa flechinha para baixo aqui, multiples. Né? Vamos clicar aqui, né, a gente pode criar diversos pontinhos aqui. Tá? Então essa é a nossa função de pontos. A outra função seria line. Né? Então se eu escrever aqui na minha linha line, e dar um enter, ele pede que especifique start point, né, o ponto de início. Tá? Ou enter, né, para usar o último ponto que você utilizou. Como a gente não usou nenhum ponto aqui, vamos especificar aqui o ponto. Vamos colocar de novo 10, né, o y igual a 10. Então tá lá, a minha linha vai começar aqui no ponto, né, x igual a 10, y igual a 10. Se eu estou passeando com o mouse aqui, eu poderia fazer manualmente, né, ou, né, ele está escrito ali next point, né, então vamos colocar ponto x 20, y igual a 20. Né. Então tá lá, eu estou dando um ESC aqui para parar de fazer a linha. Então eu dei o primeiro ponto e o segundo ponto. Eu poderia ter continuado aqui. Vamos ver se eu escrever line. Vamos usar aquela opção, especifique start point, né? Specify start point, ou enter para usar outro ponto. Vamos dar um enter para ver o que acontece. Então, olha lá, eu dei um enter e utilizou o último ponto. Tá? Então agora, eu vou clicar com o mouse aqui só para a gente fazer algumas brincadeiras aqui. Olha lá, então está escrito next point, então se eu apertar a flecha para baixo, né,
que ele tem algumas opções ali, tá? Eu vou apertar, só mostrar agora, por exemplo, a Close, né? Se eu apertar o C também e der o Enter, né? É para ele fechar o meu desenho. Ele vai fechar, ou seja, o último ponto que eu desenhei, ele vai pegar e fechar com o primeiro ponto. Como no caso eu iniciei aqui, né? Ele fechou aqui. Se eu tivesse feito continuadamente desde esse primeiro ponto, ele teria fechado aqui, tá certo? Então, isso aqui é como a gente desenha linhas simples aqui no nosso ProjeCAD. O próximo comando, então, seria círculo, né? Que do inglês circle, C-I-R-C-L-E, Enter. Né? Então, vou apertar a setinha para baixo, né? Ou a gente vê aqui as opções também utilizando o teclado, 2 pontos, 3 pontos, tangente, TTT, Arc, Multiple. Então, tem várias formas aí da gente desenhar o círculo, tá? Eu vou pegar a inicial aqui, que é, a gente indica onde quer desenhar o centro do círculo. Vamos pegar a coordenada x igual a 20, vírgula, y igual a 20. Então, meu círculo vai estar sendo centrado ali naquele ponto, que eu dei cartesiana, via coordenadas cartesianas. E agora ele está pedindo aqui o radius, né, que significa o raio. Então, vamos colocar um raio de 15 aqui, Enter. Né? Pronto, ele desenhou um círculo aqui centrado no ponto 20, 20 com um raio de 15. Tá? Então, esse aqui é o nosso função círculo. Né? A gente pode fazer o arco também, né? Digitando arc. Então, o que ele faz? Especifique o início do arco ou Enter para usar o último ponto. Né? Vamos especificar o primeiro ponto aqui. Vamos colocar x igual a 50, y igual a 50. Então, começou lá meu arco. O que ele está pedindo agora? Especifique o segundo ponto. Né? Vamos colocar aqui, se eu clicar aqui, estou usando o mouse, tá? Ele já faz automaticamente alguns pedaços de arco, né? Dependendo de como eu andar com o meu mouse, aqui o arco vai estar para um lado, vai estar para o outro, tá? Então o arco aqui a gente pode fazer dessa maneira. Deixa eu fazer aqui novamente arc, né? Start point eu uso ou selecionar. Eu tenho também outra opção aqui. Vamos colocar follow, seguir. Então ele selecionou aqui o último ponto, né, e ficou fazendo. Tá? Vamos tentar fazer um arco de outra forma aqui. Vamos especificar o ponto aqui qualquer. Segundo ponto. Tá? De novo aqui, arc. Start point, vamos colocar aqui. Vamos pôr para baixo aqui. Ângulo, por exemplo. Vou colocar aqui 90 graus. Eu selecionei angle. E aí a gente vai brincando, de fazer arcos aí. Depois vocês tentem fazer brincadeiras aí, depois passando com o software, que é a melhor maneira de a gente tentar entender as ferramentas. Beleza, então esse foi o arco. A elipse, elipse só muda, adiciona ali 2 L's, que é bem parecido com o português. De novo, ele aqui, first end of ellipse, então ele pede aqui o segundo eixo, o segundo final do eixo. Então ali normalmente ele vai começar com um círculo, mas se eu passear com o mouse, eu posso aí brincar com com essa altura aqui, a largura da elipse, ou especificar aí o outro eixo. Vamos por aqui 10, vamos ver o que acontece. Então fez uma elipse aqui, parece uma azeitonazinha. E aí o nosso próximo comando aqui seria o retângulo, rectangle. Então ele pede para especificar o primeiro corner, o primeiro canto do retângulo. Ele seria, vamos colocar aqui 10,0. Então está aqui meu retângulo. Eu posso passear com o mouse, fazer esse movimento, ou selecionar manualmente com o mouse, ou dizer qual que seria outro ponto. Vamos pegar o ponto x igual a 50 e y igual a 50. Então fiz aqui um quadrado nesse caso. Então essas aí são as funções básicas e as formas geométricas bem, vamos dizer assim, mais comuns que a gente vai utilizar. Obviamente, se a gente clicar aqui, a gente vai ver que tem outras possibilidades, etc. Mas a gente vai vendo com calma aí durante o curso e durante a necessidade, que a gente precisa criar os desenhos, tá certo? Obrigado e até mais.